Não há muito que parece assustar o presidente russo Vladimir Putin. Mesmo com a economia de seu país desmoronando e sua invasão à Ucrânia continuando a não atender às expectativas. Com enormes perdas de vidas e equipamentos, o líder russo permaneceu arrogante e confiante, acreditando ser uma espécie de Pedro, o Grande, da atualidade. Mas há uma coisa, ou, para ser preciso, um país do qual Putin realmente tem medo: os Estados Unidos da América. Não se trata da influência global dos Estados Unidos da América ou pressão política, mas sim de algo mais puro: poder. Poder é o que motiva Putin, é o que ele mais valoriza acima de tudo. Isso é evidente em suas palavras e ações durante sua trajetória política. Tudo o que ele faz é sobre demonstrar força e consolidar poder da maneira que ele pode. Mas não importa o quanto ele tente, o chefe do Kremlin sabe uma coisa com certeza: seu país nunca terá o mesmo tipo de poder que os Estados Unidos. E isso é algo que Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, há muito compreende sobre seu inimigo. Ele também acredita que isso pode ser usado contra Putin para, talvez, encerrar o conflito de vez. Em uma recente entrevista à Newsmax, que ocorreu na capital da Ucrânia, Kyiv, em 15 de julho, Zelensky explicou que o presidente Trump e toda a América e Europa sabem que queremos paz e um fim para a guerra. Mas os russos só entendem a força. Então, apenas sanções e armas fortes. Estamos prontos para agir e demonstrar nossa força. O líder ucraniano discutiu um grande negócio de armas planejado entre os Estados Unidos da América e a Ucrânia antes do segundo mandato de Trump. Antes da presidência de Trump, tínhamos um poderoso pacote de dissuasão. Eu queria que a América nos vendesse esse pacote, mas isso não aconteceu. Zelensky, imperturbável, insta os Estados Unidos da América a demonstrar força para trazer Putin de volta às negociações. Discutimos esses assuntos com o presidente Trump. Gostaria que fôssemos fortes. Uma demonstração de força leva Putin a negociar. Não é certo que usaremos essa força, mas sua existência por si só já é um forte argumento para a Rússia encerrar a guerra. Zelensky discutiu a recente chegada do diplomata americano Keith Kellogg em Kyiv, no dia 14 de julho. Reunião com altos funcionários ucranianos e líderes militares, incluindo o comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Siersky, chefe do Estado-Maior Andriy Natov e chefe de inteligência de defesa Kurilo Budanov. Curiosamente, assim que Kellogg pousou em Kiev, os bombardeios russos na área pararam repentinamente. Como Zelensky explicou, o general Kellogg chegou na Ucrânia e não houve bombardeios massivos por 2 noites seguidas. As pessoas estão brincando, dizendo que deveríamos dar um passaporte ucraniano ao general Kellogg e deixá-lo aqui. Os americanos deveriam nos visitar mais, pois assim a Rússia bombardearia menos. Zelensky levanta um ponto válido. A Rússia tem bombardeado a Ucrânia de forma extremamente intensa nas últimas semanas e meses. Em 2025, o país enfrentou cerca de 3.500 ataques de drones mensais, com mais de 5.400 somente em junho. Kiev e outras cidades ucranianas têm sido bombardeadas com mísseis e artilharia à medida que a Rússia intensifica sua agressão na tentativa de abalar o moral, destruir a infraestrutura, paralisar a logística e ferir civis inocentes da Ucrânia. É quase inédito, neste ponto do conflito, a Ucrânia passar um dia sem sofrer um grande ataque de drone ou bombardeio aéreo. Quando um diplomata dos Estados Unidos da América chega à área, os russos decidem aliviar. Isso comprova o ponto de Zelensky. Isso mostra que a Rússia, especialmente seu presidente Putin, teme os Estados Unidos da América. Não hesita em bombardear soldados e civis ucranianos. Não hesita em pressionar outras nações, ameaçando países como Reino Unido e França. Ou obrigando migrantes do Uzbequistão e Cazaquistão a lutarem na linha de frente. Visitas de oficiais estrangeiros à Ucrânia no passado não resultaram em reduções significativas ou imediatas nos ataques ou agressões da Rússia. Mas quando os americanos estão envolvidos, a história é diferente. Soube que o ex-tenente-general do Exército dos Estados Unidos da América, Kellogg, esteve no país. O Kremlin rapidamente adaptou seus planos. A Rússia não quer, de forma alguma, arriscar matar ou ferir um importante oficial americano, porque sabe que tal ação traria a total ira do exército americano sobre sua cabeça, certamente provocando a Terceira Guerra Mundial, um conflito no qual a Rússia não teria chance de vitória.
Como Zelensky explicou em sua entrevista, isso significa que Putin tem medo da América. Eu venho dizendo isso constantemente, inclusive ao presidente dos Estados Unidos da América. Putin tem medo da América, disso eu tenho certeza. O que a Ucrânia deseja ver como uma demonstração de força dos Estados Unidos da América. Especialistas afirmam que a Ucrânia gostaria de ter mísseis de longo alcance fabricados nos Estados Unidos da América. Isso permitiria que as forças armadas ucranianas atingissem alvos mais distantes, adentrando o território russo, possivelmente até Moscou, atualmente fora do alcance da maioria do arsenal ucraniano. O potencial ofensivo da Ucrânia seria enormemente aprimorado se o país obtivesse mísseis Tomahawk dos Estados Unidos da América. O BGM-109 Tomahawk Land Attack Missile Tomahawk Land Attack Missile é um míssil de cruzeiro subsônico de longo alcance para todas as condições climáticas, usado pela Marinha dos Estados Unidos da América e do Reino Unido para ataques terrestres a partir de navios e submarinos. Desenvolvido nos anos 70 no Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins para atender à necessidade militar de um míssil de médio a longo alcance, de baixa altitude, com design flexível e modular. O design modular permite a existência de diversas variantes do míssil Tomahawk. Eles podem ser equipados com diversos tipos de ogivas para diferentes missões e manobras, além de vários sistemas de orientação, como sistema de posicionamento global, navegação inercial e correspondência de contorno do terreno, para localizar, travar e atingir seus alvos com precisão. Cada um vale pelo menos cerca de $2 milhões. Centenas foram utilizadas em diversos conflitos, como a Guerra do Golfo, invasão do Iraque em 2003, ataques com mísseis no Iêmen em 2024 e o recente ataque dos Estados Unidos da América em 2025 a locais nucleares iranianos. Não é a flexibilidade ou o poder do Tomahawk que o tornaria uma adição tão valiosa ao arsenal da Ucrânia, e sim o seu alcance. Algumas variantes desses mísseis podem alcançar distâncias superiores a 1.550 milhas ou 2.500 quilômetros. Ele se move rápido também, atingindo velocidades de até 920 km por hora. Mesmo com seus sistemas de defesa aérea e mísseis interceptadores ativados, a Rússia teria grande dificuldade para abater um Tomahawk subsônico voando em alta velocidade em seu espaço aéreo. Esses mísseis abririam novas oportunidades ofensivas para a Ucrânia. Até agora, vimos o país usar taticamente seus recursos com grande eficácia. Mísseis fornecidos pelos Estados Unidos da América e Europa sendo disparados contra alvos russos, como depósitos de munição, fábricas de drones, bases aéreas, postos de comando e centros logísticos. Muitos desses alvos estão ao alcance dos atuais mísseis ucranianos. Os ATAC-Ms fabricados nos Estados Unidos da América podem alcançar distâncias de até 300 quilômetros. Já os High Mobility Artillery Rocket System americanos têm alcance de aproximadamente 80 quilômetros. Os Storm Shadows, fornecidos pela França e Reino Unido, têm alcance máximo de aproximadamente 250 quilômetros. A Ucrânia também se empenhou em desenvolver seus próprios programas de mísseis nacionais. Os mísseis SAP-SAAN demonstraram alcance de quase 190 milhas com potencial para ir além no futuro. Seus mísseis de cruzeiro Neptune podem percorrer mais de 600 milhas, ou até 1.000 quilômetros para atingir os alvos. Essa distância é impressionante, mas ainda não se compara ao alcance extraordinário dos mísseis Tomahawk dos Estados Unidos da América. Com até mesmo um pequeno número de Tomahawks, a Ucrânia desbloquearia instantaneamente o acesso a centenas de novos alvos que antes estavam muito além de seu alcance. Aeródromos, depósitos de armas, fábricas militares e outras infraestruturas estariam vulneráveis a ataques de mísseis ucranianos. Nem mesmo os inúmeros radares, sistemas de defesa aérea, lançadores de foguetes e jatos de combate avançados que a Rússia reposicionou em seu território para tentar protegê-los dos ataques de Kiev. Mísseis Storm Shadows e longos Neptunes como esses mudariam sem dúvida o estado do jogo completamente e empurrariam Putin definitivamente para a defensiva. Os generais russos teriam que repensar completamente suas táticas, tornando-se, de repente, muito mais preocupados em se defender e defender seu território, em vez de focar todo o seu esforço em manobras ofensivas e invasivas na Ucrânia.
Isso poderia dar aos ucranianos um alívio necessário, espaço para respirar, reagrupar e planejar seus próximos movimentos de forma mais eficaz. Fornecer esses mísseis à Ucrânia seria a prova de poder que Zelensky tem solicitado. Isso demonstraria claramente a Putin o poder militar dos Estados Unidos da América e como ele pode ser usado para influenciar o resultado desta guerra de uma forma que nenhum outro país é capaz. O problema é que, apesar dos rumores e relatórios da mídia, o presidente Trump ainda não fez nenhuma promessa sobre a transferência de mísseis Tomahawk para a Ucrânia. Em recente coletiva de imprensa, quando perguntado sobre planos de fornecer à Ucrânia mísseis de longo alcance para atingir mais profundamente o território russo, Trump respondeu que não estão procurando fazer isso. Embora essa possa ser uma resposta desanimadora para Zelensky e os ucranianos no momento. Não vamos esquecer o fato de que Trump, em muitas ocasiões, mudou de ideia e reajustou sua abordagem ao conflito na Ucrânia. Recentemente, em 1º de julho, os Estados Unidos da América interromperam temporariamente o fornecimento de munição e mísseis de defesa aérea, como interceptores Patriot, projéteis de artilharia de 155 mm e mísseis Air Intercept Missile 7 para a Ucrânia. Em uma reviravolta surpreendente, Trump pareceu mudar completamente de ideia em 14 de julho. Ao lado do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, o 47º presidente dos Estados Unidos da América, anunciou um grande pacote de ajuda militar para a Ucrânia. Trump disse que fabricaremos armas de ponta para enviar à OTAN e que as nações da OTAN cobririam os custos dessas armas. Ele prosseguiu detalhando o que a Ucrânia receberá, ressaltando a inclusão dos cobiçados mísseis Patriot, além das baterias necessárias para dispará-los. É um complemento completo com as baterias. Chegarão em breve, em alguns dias. Existe um país com 17 Patriots prontos para envio. Façamos um acordo em que os 17, ou grande parte deles, irão ao local da guerra. Segundo relatórios, os Estados Unidos da América estão prestes a vender cerca de 10 bilhões de dólares em armas para a Ucrânia, através dos aliados da OTAN, em uma primeira onda inicial. Isso incluirá não apenas mísseis, mas também sistemas adicionais de defesa aérea e projéteis de artilharia, mesmo sem os Tomahawks de longo alcance no pacote. Por enquanto, a Ucrânia deve receber um pequeno lote de ATACMS de curto alcance, capazes de atingir alvos além da fronteira e dezenas de milhas dentro do território russo. O colunista do The Washington Post, David Ignatius, confirmou que uma fonte envolvida na decisão informou que provavelmente será permitido o uso dos 18 mísseis ATACMS de longo alcance que estão na Ucrânia. Com seu alcance total de 300 quilômetros, isso não alcançaria Moscou ou São Petersburgo, mas atingiria bases militares, aeródromos e depósitos de suprimentos bem dentro da Rússia, que agora estão fora de alcance. O pacote também pode conter mais ATACMS. Ignatius também confirmou a possibilidade de Tomahawks na Ucrânia futuramente, em uma revelação adicional emocionante. Ele esclareceu que os mísseis foram discutidos até sexta-feira, mas os Tomahawks não estão na lista de entrega no momento. Disseram-me que poderiam ser implantados posteriormente se Trump desejar ainda mais influência, a mais. Em mais uma grande demonstração de força e determinação para encerrar o conflito definitivamente. O presidente Trump deu um prazo de 50 dias ao Kremlin para Putin assinar um acordo de paz com a Ucrânia. Sem acordo em 50 dias, aplicaremos tarifas secundárias de 100%. É simples assim. A Casa Branca confirmou mais tarde que essas tarifas de 100% se aplicariam a todos os produtos russos, além de sanções secundárias a países do mundo que continuarem negociando com a Rússia e comprando suas exportações. Neste momento, legisladores dos dois partidos políticos dos Estados Unidos da América estão buscando aprovar o projeto de sanções Graham-Blumenthal, que possibilitaria a imposição desses tipos de tarifas excessivas. Se aprovado, daria a Trump o poder de impor tarifas de até 500% sobre países que ajudem a Rússia, incluindo aqueles que comprem e usem petróleo russo. Tal medida teria, sem sombra de dúvida, um efeito sísmico no conflito Rússia-Ucrânia. Porque a Rússia depende tanto de países que precisam comprar seus recursos naturais para sustentar sua economia. Isso ajudou a sobreviver à onda de sanções impostas pelo Ocidente desde o início da invasão. Nos primeiros anos da guerra, mesmo com sanções e aumento de gastos militares, a Rússia manteve uma relativa estabilidade econômica. Essa estabilidade começou a escorregar.
Recentemente, várias figuras financeiras russas de destaque, incluindo o chefe do Banco Central russo, soaram o alarme sobre uma recessão iminente. Relatórios revelaram que o Fundo de Riqueza Nacional da Rússia diminuiu muito desde o início do conflito. As taxas de juros batem recordes históricos. O crescimento econômico está desacelerando drasticamente e o país enfrenta uma crise de dívida que pode levar muitas grandes empresas à falência. Putin chegou ao ponto de efetivamente admitir isso. O país precisa reajustar seus planos de gastos e não pode continuar gastando tanto em seu exército. Recentemente, o líder russo anunciou que o orçamento de defesa diminuiria em 2026. Porém, isso não será relevante se a guerra continuar. Se nenhum acordo de paz for alcançado em breve, as sanções do presidente Trump entrarão em vigor. Elas poderiam ser o golpe final, enviando a economia russa para uma espiral descendente da qual levaria décadas para se recuperar. Agora, isso é uma demonstração de poder. É uma demonstração clara da incrível influência que os Estados Unidos da América exercem. E mais uma prova de que o presidente Trump é a pessoa mais poderosa do planeta atualmente. A natureza da guerra entre Rússia e Ucrânia pode mudar conforme a decisão dos Estados Unidos da América. Esse é o tipo de poder que eles têm. Pode abalar economias e alterar o curso de grandes conflitos com surpreendente facilidade. É o tipo de poder que Putin anseia e que ele luta desesperadamente para alcançar. Essa é parte do motivo pelo qual ele iniciou esta guerra, para consolidar seu legado e se provar como o maior líder da Rússia. O único homem capaz de restaurar a União Soviética e tomar o que ele vê como terras que deveriam pertencer legitimamente à Rússia. É por isso que ele está investindo quantias impressionantes em seu exército, estabelecendo metas extraordinárias e se esforçando para ter o segundo maior exército do mundo através de recrutamento agressivo. Por isso, ele constrói fábricas de drones em seu território, buscando aliados como Coreia do Norte e Irã para reforçar suas forças. E realizando os ataques mais agressivos e intensivos na Ucrânia, elevando os riscos do conflito diariamente. Por isso ele não vai parar por nada, bombardeando edifícios civis, matando inocentes e cometendo crimes de guerra, tudo para construir seu poder gradualmente. A verdade é clara, não importa o que Putin faça, a Rússia não conseguirá rivalizar com os Estados Unidos da América durante sua vida. Apesar de liderar outras nações em poderio militar puro, segundo rankings confiáveis do Índice Global de Poder de Fogo, a Rússia é atualmente a segunda maior força militar do mundo. Possui um orçamento de defesa superior a 100 bilhões de dólares e um exército de mais de 13 milhões de militares ativos com 2 milhões de reservistas. Possui forças terrestres extraordinárias, com cerca de 5.750 tanques e mais de 130 mil veículos blindados, apoiados por milhares de unidades de artilharia rebocada, autopropulsada e de foguetes. Também possui uma impressionante força aérea, com mais de 4.000 aeronaves, incluindo mais de 800 caças e 1.650 helicópteros. No mar, a Rússia também é uma força formidável, com mais de 400 ativos, incluindo mais de 60 submarinos, 12 fragatas, 10 destroyers e seu próprio porta-aviões. Porém, todas essas estatísticas são insignificantes comparadas às dos Estados Unidos da América, que possui o exército mais forte do mundo, com um orçamento de defesa de quase 900 bilhões de dólares, com mais de 13 milhões de militares ativos e cerca de 80 mil na reserva, passam por alguns dos melhores treinamentos militares do mundo. Possui milhares de tanques, centenas de milhares de veículos blindados e a maior força aérea do planeta, com mais de 13 mil aeronaves. Lidera em quase todas as métricas militares cruciais, do número de caças e porta-aviões aos equipamentos de ponta disponíveis. Seja em tanques, caças, mísseis, defesa aérea ou guerra eletrônica, os Estados Unidos da América quase sempre têm a melhor tecnologia. Devido aos altos gastos anuais em defesa, o país mantém seu status de líder em capacidades militares. A Rússia só pode igualar os Estados Unidos da América em termos de ogivas nucleares. O que pode explicar por que Putin fez repetidamente ameaças vagas sobre lançar armas nucleares caso a OTAN tome alguma ação militar direta contra a Rússia. Ele sabe que as armas nucleares serão sua única saída porque sabe que os Estados Unidos da América são muito mais fortes e isso o assusta. As bombas pararam de cair quando o general Kellogg chegou a Kiev.
E isso pode eventualmente ser uma das coisas que o leva à mesa de negociações, finalmente, para acabar com esta terrível guerra. Saiba mais sobre o ultimato de 50 dias de Trump e o novo pacote de armas dos Estados Unidos da América para a Ucrânia no nosso último vídeo. Ou confira os planos da OTAN e da Ucrânia para transformar a Rússia em uma prisão murada, trazendo mais más notícias para a porta de Putin. Inscreva-se também no nosso canal de notícias para atualizações diárias sobre a guerra e outros eventos importantes pelo mundo.